Sabe, irmãos, às vezes a gente não entende algumas coisas, mas aí o Espírito Santo vai ensinando e ele vai mostrando pra gente, né? Por que Jesus nos deu esse Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus, ele fala, vamos dizer assim, no geral, o tema dele é Jesus como rei. E eu sinto, eu percebo isso, Jesus, ele quer ensinar a igreja bereana. O que é Jesus como rei? Jesus, como rei, é aquele que governa, é aquele que domina, é aquele que é soberano sobre algo. Então Jesus está mostrando para nós que ele é soberano sobre a igreja, sobre esse lugar, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Então que nós possamos entender isso. A soberania de Deus. Eu estou ou não estou sujeito a essa soberania? Aleluia, Deus. Então o Senhor, Ele não faz as coisas. Deus é tão perfeito que nada é por acaso. Deus, Ele sabe exatamente todas as coisas, como guiar, como fazer, como operar na igreja dEle. E o Senhor está precisando nos ensinar que eu preciso reconhecer Jesus como meu rei. Você precisa reconhecer Jesus como seu rei. Até quando a gente vai, se desvencilhar do governo de Deus? Até quando? Porque Ele está voltando. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus. E é isso que o Senhor está nos mostrando. Porque um rei governa, um rei reina, e seus súditos obedecem. Os seus súditos estão abaixo dele, para se submeter a ele, para obedecer a sua lei, a sua vontade. Porque nós temos um tempo, irmãos, que a gente é senhor, ou melhor, que a gente é servo da nossa vontade, sabe? Então o Senhor quer nos ensinar a que nós sejamos servos de Deus, do Rei. Amém? E a palavra do Senhor, aqui em Mateus, bom, antes de ler, eu quero eu anotei algumas coisas e quero primeiro passar, né, porque a gente está fazendo todos esses dias falando sobre o Evangelho de Mateus, sobre as parábolas do reino, né, e aqui, para a gente falar um pouquinho de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, ele foi escrito mais ou menos em torno de 60 depois de Cristo. 60 depois de Cristo. Amém? É sempre data aproximada, nunca é exatamente, mas é em torno de 60 depois de Cristo. Alguns colocam em torno de 57 a 70 depois de Cristo. É mais ou menos a data em que o Evangelho ele foi escrito. E Jesus chamou Mateus, que era chamado Levi, e o Senhor chamou ali Mateus. E Mateus, ele tem um significado. Esse nome significa dom de Deus. Ou seja, presente de Deus. E de fato, Mateus, ele foi um presente de Deus para a nação de Israel. Por quê? Porque ele escreveu o Evangelho, não é, para os judeus. Então ele teve todo aquele cuidado de apresentar Jesus como rei esperado por Israel. E ali ele apresentou, então foi um presente de Deus, né? Que Deus deu ao povo de Deus ali, através de Mateus. E Mateus, ele tinha provisão de coletor de impostos. E ele trabalhava no Império Romano. E por isso o povo de Israel, eles tinham mesmo os cobradores de impostos como inimigos da nação, inimigos do povo de Deus. E aí as pessoas não compreendiam. Mas esse que era desprezado e que era inimigo, que as pessoas consideravam como inimigo do povo de Deus, este foi o dom de Deus
Foi um presente de Deus à nação de Israel, para que o Evangelho fosse trazido a eles de uma forma onde o Mateus ele mostrou de todas as maneiras que Jesus era o Messias que Israel esperava. Né? Então, assim, você vê que é uma coisa bem interessante, né? E aqui também o Evangelho, esse Evangelho, como Marcos e Lucas, ele é sinóptico, né? O Evangelho sinóptico, ele é um Evangelho aonde tanto Mateus como Marcos como Lucas, eles estavam tendo a mesma visão, ou seja, o resumo geral dos relatos são mais ou menos a mesma coisa, né? E eles mostravam o quê? Eles mostravam um Jesus em ação. A gente vê curas, milagres, maravilhas, sinais, né? Aquele Jesus em ação. Diferente do Evangelho segundo escreveu João, que é um Evangelho onde ele vai relatar um Jesus em suas meditações, reflexões, ali aquela comunhão, aquela coisa diferente, né? Então por isso que tem essa diferença dos evangelhos, né? Os sinópticos e o João, que não é no caso, né? Então eu queria que você entendesse um pouco isso daí, amém? E também o público-alvo de Mateus, a gente sabe que é os judeus. Esse evangelho deveria chegar aos judeus para uma compreensão deles, para que entender que Jesus Cristo era o rei esperado. E o evangelho de Marcos, ele foi escrito aos romanos, Lucas aos gregos, João à igreja e Mateus para os judeus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, o tema desse livro, né, ele mostra Jesus como o Jesus, o rei esperado, que a gente já falou aqui, né? E por isso Mateus apresenta Jesus como rei. E por isso também muito se fala de reinado, reino dos céus, reino, né? A gente vai falar muito isso em todo o evangelho de Mateus. E é interessante que quando ele fala em reino, ele fala sempre reino dos céus e não reino de Deus, como a gente vê em outros lugares. E por que isso? Porque Mateus ele tinha o cuidado de levar aquele relato para os judeus. E os judeus, eles tinham um temor para não blasfemar contra o nome de Deus, por causa da lei de Moisés. Então eles tinham aquele temor e eles não pronunciavam o nome de Deus. Então aqui, nesse relato de Lucas, e o próprio Jesus, ele vai usar o termo reino dos céus. Então, até aquela parábola do filho pródigo, ele vai falar assim, eu pequei contra o Senhor e contra os céus, né? Porque ele não tinha aquele costume, já com esse cuidado, né, com a lei de Moisés. Amém? Então aqui também a gente vai ver o que é então o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória. Como a gente está falando aqui, todos os ensinos, ou praticamente tudo que Jesus ensinava, estava conectado, relacionado ao reino dos céus. Amém? E o que é o reino dos céus, ou o reino de Deus? Um reino são os domínios que pertencem a um rei. E Deus, ele é rei de todas as coisas, de toda a terra e de todos os reinos. Um reino significa alguém que é rei de certo espaço, lá de certo território, né? Mas aqui nós estamos falando de um rei que ele é rei de todos os reis. Ele é rei de todas as nações, ele é rei de todos os continentes, ele é rei de todo o planeta Terra, ele é rei de todo o universo, ele é rei de todas as coisas. Está falando de um reino que ele excede todos os demais.
esse reino, ele é o quê? É a soberania de Deus. É o governo de Deus, a soberania de Deus. E o interessante também é que esse reino, Jesus ele veio inaugurar esse reino, mas esse reino a gente vive hoje. A gente vive de uma forma um tanto parcial. Porque esse reino, ele só vai ser pleno, né, na conclusão de tudo, futuramente. Mas esse reino hoje nós podemos viver de uma forma, né, vamos dizer assim, mais parcial, não total. Aleluia. E como por exemplo, um exemplo, é como se Jesus, ele viesse trazer esse reino, é como se ele trouxesse virtudes e coisas do reino dos céus, aquele reino que nós vamos viver na eternidade com o Senhor, é como se ele trouxesse para cá agora, nesse tempo, e a gente possa viver benefícios do reino, como por exemplo a cura. Aleluia. Né? A cura das enfermidades, coisas milagrosas, espantosas, é o poder de Deus, é o reino de Deus, né? Como no caso ali, quando Jesus expulsava os demônios, né? Que Jesus chegou a falar, olha, é porque o reino dos céus é chegado, né? Então traremos sinais do reino de Deus. Nós vivemos isso hoje, mas ainda não de uma forma plena. Nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para isso. E aonde, irmãos? Aonde há submissão ao reino de Deus, aonde há submissão à soberania de Deus, aonde há submissão à vontade de Deus, aí já começou o reino de Deus. O reino de Deus já está operando aí. Aleluia. Amém? Ele já está começando a operar. E aí vai se caminhando até a eternidade, até o reino pleno futuro. Você entende isso? Então é glorioso isso, a gente está caminhando para isso. E como é que a gente vai conseguir desfrutar dessas coisas maravilhosas? É a gente fazer a vontade de Deus. E a gente só faz a vontade de Deus quando a gente conhece essa vontade. Quando a gente sabe qual é essa vontade. E eu só posso saber qual é essa vontade quando eu me debruço na palavra de Deus, quando eu busco na palavra de Deus, quando eu conheço a palavra de Deus. E o próprio Evangelho, segundo escreveu Mateus, vai nos dar toda a diretriz do que é o reino de Deus, quando ele fala das bem-aventuranças. Aleluia! Aí vai dar todo o entendimento. O que é o reino de Deus? Lê as bem-aventuranças, você vai ver coisa linda, né? Vai falar tudo ali, ó. A natureza do reino de Deus. Amém? Amém. Então aqui, depois de falar um pouquinho sobre o reino de Deus, eu anotei aqui, irmãos, fiz um caderno aqui, um livro, né? Aqui para poder passar para os irmãos. Porque a minha cabeça, glória a Deus, né? Então, queridos, a gente falou um pouquinho sobre o reino, certo? E Jesus, a maioria das parábolas de Jesus eram parábolas que elas faziam menção do reino de Deus. Porque Jesus queria ensinar isso para o povo. Queria passar isso para as pessoas. O que é o reino de Deus? Eu vim aqui para explicar para vocês saberem a grandiosidade do que é o reino de Deus. Para que vocês possam se preparar, para que vocês possam buscar, para que vocês possam desejar. Aleluia. Sabe, para que vocês vejam que isso é uma coisa muito além, muito gloriosa e que vocês precisam desfrutar. É verdade. Então, Jesus, ele vai falar sobre o reino e ele vai falar muito por parábolas, que é o que a gente está falando aqui durante essas semanas a respeito das parábolas. Ele vai falar através das parábolas. E a parábola, ela tem um significado aonde a gente entende como um breve relato, uma breve história, aonde é ensinado coisas espirituais, né? Então é um breve relato para dar força a um ensinamento que tem cunho espiritual, que tem virtudes espirituais, que quer trazer coisas espirituais para a nossa realidade, para que a gente possa entender. E na parábola você faz o uso de elementos concretos que geralmente as pessoas têm contato
né, para explicar verdades espirituais. Então, vou ver se eu consigo explicar aqui para você. Nós somos seres concretos. Então, Jesus, ele achava por bem explicar dessa maneira. Ele usar elementos concretos do dia a dia do povo. E naqueles elementos concretos, ali, ele ia ensinando e passando as verdades espirituais, coisas abstratas, ele ia falando e explicando, e as pessoas compreendiam. E era lindo porque as pessoas entendiam perfeitamente. Mas também é interessante porque a parábola, ela facilitava o entendimento da mensagem para o povo. Mas também ela podia ocultar o significado daquela mensagem para alguns, né? E em especial aquelas pessoas que eram duras de coração, que elas eram pessoas que obstinadas e que não queriam Jesus Cristo, que não reconheciam como Senhor, como Messias. E muitas das vezes o significado daquela parábola ficava oculto para essas pessoas. Mas para o povo humilde, para o povo de coração aberto, para o povo que queria algo com Jesus, para o povo que amava estar perto de Jesus, que queria conhecer e aprender de Jesus, essas pessoas, por as parábolas, entendiam perfeitamente as coisas do reino de Deus. Aleluia! E é por isso, irmãos, que nós devemos sempre clamar ao Senhor: dá-me um coração, sabe, quebrantado, um coração amolecido, um coração humilde, um coração que busque a Deus, que compreenda as coisas de Deus. Amém? Amém. Porque Jesus, ele tinha essa dinâmica da parábola justamente para ensinar. Amém? E ele queria falar acerca do reino de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Como por um exemplo, né? Vamos dizer assim, o reino de Deus, por exemplo, Jesus dizia, ele é como um grão de mostarda. Né? Só para a gente entender um pouco mais sobre o que é parábola. Então, assim, por quê? Porque as pessoas sabiam que era um grão de mostarda, viam um grão de mostarda, mas o reino de Deus não era o grão de mostarda em si. Era só para as pessoas entenderem, era um elemento usado, né? É como, por exemplo, vocês estão vendo esse copo de água aqui, né? Aí se vocês olham para ele, e agora fecha os seus olhos por um momento, e imagina esse copo de água. Imaginou? Entendeu? Então, você imagina esse copo de água? Só que o que está na sua mente não é o copo de água. O copo de água continua aqui nesse mesmo lugar. Então, ele pegava as coisas, sabe, que eram abstratas, aquelas ideias, e ele trazia para o mundo concreto, digamos assim, através dessas parábolas. E era maravilhoso, porque a compreensão era maravilhosa. E só não entendia aquele que realmente não queriam Jesus Cristo, não o reconheciam como Senhor. Amém? Amém. E aí, então, a gente vai para a parábola que é capítulo 13 de Mateus. E o versículo que a gente vai ver é o versículo a partir do 45. Porque é a parábola da pérola de grande valor. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Amém. Então, outro sim, vou ler outra vez, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Amém. Essa parábola,
ela quer enfatizar o valor superlativo do reino, ou seja, a grandiosidade, sabe? Poder, a grandeza do reino de Deus. Então Jesus está ensinando a respeito da grandeza do reino de Deus. E algumas pessoas, alguns intérpretes bíblicos, né, interpretam de uma forma e outros de outra. E essa parábola ela tem duas interpretações. Mas eu vou partir aqui para a interpretação que é mais usada, que a gente mais fala a respeito, tá? Aonde nós entendemos que este homem ou este negociante somos nós, é o próprio ser humano. E essa pérola de grande valor, ela é o reino, ela é o próprio Jesus. Amém? Então, quando a gente começa a ver por esse lado, a gente entende um pouquinho também a respeito dos discípulos, porque os discípulos, eles estavam num momento em que eles estavam um tanto com uma certa expectativa. Quando é que ele vai se manifestar? Né? Eles estavam meio que um pouco frustrados, porque Jesus estava trabalhando, falando, ensinando, curando, libertando. Maravilha, que bênção, mas quando é que ele vai se manifestar como rei de Israel? Né? Quando é que ele vai vencer os romanos e reinar sobre Israel? E Israel vai ser o centro do mundo, sabe? Quando é que isso vai acontecer? E aí, Jesus começa a mostrar para eles que o reino do qual ele estava falando não era um reino político, não era um reino terreno, não era aquele reino, mas era um reino muito além. Era um reino que excedia a tudo quanto eles pensavam. O reino de Deus, ele excede, irmãos, a tudo o que nós podemos pensar. É algo tão glorioso, tão poderoso, e que Deus ele quer compartilhar conosco. E que Deus chamou a mim e a você para fazer parte dele. Amém? E eles estavam naquela expectativa, e Jesus então começa a ensinar. E ele vai falar a respeito desse reino como um negociante que trabalhava com pérolas. E ele encontrava uma pérola aqui, vendia ali por certo valor, aí encontrava outra ali, vendia por um outro valor, e assim ele levava a sua vida. E esse negociante, a vida dele dependia do trabalho dele. A vida dele dependia dele vender aquelas pérolas, para que ele pudesse ter o seu sustento. Então a vida dele dependia daquilo. E a nossa vida, irmãos, às vezes a gente está buscando tantas coisas, mas a nossa vida, ela depende do próprio Jesus, do próprio Cristo. Né? E às vezes a gente quer se apegar, se segurar em tantas coisas que na verdade são tão pequenas. Aonde tem um valor que nós achamos que é tão grandioso, mas não. O valor real é o próprio Jesus. Aleluia. Aquilo que vale a pena de fato é o reino de Deus. E ele comercializava aquilo ali, era a vida dele. Mas um dia ele encontrou uma pérola que tinha um valor tão grandioso que ele nunca viu coisa igual. E olha que ele tinha experiência no ramo, porque ele negociava as pérolas. Mas ele viu algo que é tremendo. Que pérola é essa? Eu nunca vi algo assim. E um dia, você e eu nos encontramos com essa pérola. Glória. Você sabia? Um dia você se encontrou com essa pérola. E parece que todas as coisas ao redor de você ficaram, sabe, pálidas, perderam o valor que você achava que tinha. Eu achei uma grande pérola. Ela tem um valor glorioso. Aleluia. E é isso que o Senhor quer resgatar de nós, sabia? Essa grande alegria, essa expectativa, sabe? Essa entrega, esse dar tudo por essa pérola.
que nós tivemos no nosso começo com Jesus. É o que foi falado aqui. Voltemos ao primeiro amor. Aquela coisa bonita, sabe? Que eu amava, né? Que você amava, puxa, estar com Deus, essa pérola gloriosa, é tudo de bom, é tudo de melhor, é tudo de lindo que eu tenho. E Jesus quer isso de mim, de você. Aleluia. Outra vez. Glória a Deus, aleluia. Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. E esse homem, ele vai ver essa joia, essa pérola, essa pedra de grande valor. E por ela, ele vai e vende tudo que ele tinha. Ele se despende de tudo. Ele ficou sem nada. Porque ele achou que aquela pérola valia tudo. Então ele se despiu de tudo. Ele deixou tudo por aquela pérola. Então o Senhor, Ele nos conclama, Ele nos convida a que nós vamos refletir. Essa parábola, que é uma parábola simples, é uma parábola até curta, apenas 2 versículos. A gente venha refletir. Nós estamos, sabe, realmente deixando tudo, renunciando a nossa própria vontade, nossos próprios desejos, aquilo que de repente a gente espera, a gente quer. Será que a gente está sabendo renunciar e abraçar a Jesus? Será que eu não estou deixando a pérola, a pérola de grande valor, por uma pérola de baixo valor? Será que eu não estou deixando essa pérola, essa pedra valiosa, por uma bijuteria? Então o Senhor, Ele nos convida a nós refletirmos nossa vida com Deus. Sabia? A nossa vida espiritual. É como foi falado aqui, que a gente precisa orar, a gente precisa jejuar. E muitas vezes a gente está esquecendo disso. E a gente está enfraquecendo. E a gente não sabe por quê, né? E às vezes é isso que está faltando. Esse abraçar essa pérola de grande valor. É deixar tudo por essa pérola. Amém? Amém. E eu estava vendo um pouquinho a respeito de pérola. E eu vi que a respeito da pérola, na época de Jesus, por que Jesus fez essa comparação? Foi uma comparação bem real mesmo, bem por causa daquilo mesmo que estava acontecendo no momento, na época de Jesus. Ele fez essa comparação porque a pérola naquela época, ela tinha um valor muito grande. Por quê? Porque era uma pedra rara na época, né? Então, ela era tão rara, difícil de se encontrar, que só os ricos e os reis podiam ter acesso a essa pérola para fazer suas roupas, sei lá, seus vestidos e tudo. Só eles tinham acesso, porque a pérola era um objeto de grande valor, na época muito, muito rara. E ela também é diferente, a pérola é diferente das outras pedras, porque a maioria, ela vem do quê? Do mineral. E a pérola, ela vem de um organismo vivo, que é da ostra, né? Então, ela vem dessa concha, né? Que tem ali a ostra, e vai nascendo ali aquela pérola. E já por isso era uma coisa complicada mesmo de se achar, mas compreensível para aqueles que estavam ouvindo, porque eles sabiam o que era uma pérola, que vinha do mar e que tudo mais, eles tinham esse entendimento. E eles conseguiram entender a importância do reino de Deus, a grandeza do reino de Deus. E eles puderam entender isso. E essa pérola, ela nascia através de algum parasita ou algum cisquinho, algum grãozinho de areia que ia entrando naquela concha e chegava até a ostra, né? E ali, aquele
bichinho, digamos assim, aquela ostra ela ia se defendendo daquele corpo estranho ali. E ia cobrindo, e cobrindo, e cobrindo com uma certa substância, até formar a pérola, né? Então, era muito valioso. E Jesus fala a respeito da pérola, para expressar o quão precioso é o reino de Deus. O quão raro é o reino de Deus. O reino de Deus como um organismo vivo, que sou eu e você, que Deus quer levar para a glória, para estarmos com Ele para sempre, né? Então aí a gente vai vendo que coisa gloriosa. E a gente até vê, comparando aqui essa ostra com a pérola e tudo mais, no sentido assim, que ela é ferida, a ostra é machucada, e aí se forma a pérola, né? E a gente lembra que Jesus foi machucado pelos nossos pecados, né? Porque a pérola aqui, ou melhor, a ostra aqui, ela foi machucada por algo que era um parasita, algo ruim, algo que lhe fazia mal. E Jesus, lá na cruz, ele foi crucificado. Por quê? Porque algo lhe fez mal, os nossos pecados. Os nossos pecados fez mal a Jesus, feriu Jesus, levou Jesus para a cruz, né? Mas pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Então, toda essa comparação aqui que Jesus faz tem muito a ver com todo o significado da pérola, o que ela representa, o que ela é. Então tem tudo a ver. E resumindo aqui, irmãos, o que eu entendo dessa parábola para mim e para você, e eu quero passar aqui para nós, é isso, que o comerciante, ele entende o valor daquela pérola. Ele não despreza aquela pérola. Não. A pérola é de grande valor, é muito valiosa. Não, mas eu vou ficar com as minhas pérolazinhas mesmo. Não. Ele não faz isso. O que Jesus está falando para nós? Olha, o comerciante encontrou uma pérola de grande valor. Mas ele falou assim, não. Prefiro aqui as minhas bijuteriazinhas. Você entende isso? Não desprezemos o Senhor. Não desprezemos o reino de Deus por coisas tão pequenas, irmãos, que não vale a pena. Por que eu vou desprezar o reino de Deus, o próprio Cristo, por uma mágoa no meu coração? Por que eu vou desprezar o meu Cristo, o reino de Deus, por uma raiva, por um ódio, por um sentimento ruim? Não. Porque eu vou desprezar o reino de Deus, sabe? Por bens materiais. Não, eu vou deixar, não vou para a igreja não, porque vai me atrapalhar. Eu preciso, né? Cuidar dos meus negócios, das coisas terrenas. E a palavra de Deus, ela vai dizer que aqueles que se apegam às coisas dessa terra são os mais infelizes de todos os seres humanos. Sabe? E às vezes, irmãos, a gente se vê dentro da igreja. E às vezes a gente, de certa forma, está trocando essa grande pérola por uma pérolazinha de um valor, irmãos, que não compensa, sabe? Então nós precisamos ser aquele bom negociante, entende? Aquele bom negociante que sabe fazer negócio, que vai lá, vê que a pedra é valiosa. Não, peraí, essa pérola é minha. Eu vou lutar por ela. Eu vou guerrear por ela, eu vou batalhar, eu vou fazer de tudo que eu puder, eu vou vender o que for preciso. Mas essa pérola eu não vou deixar passar, ela é minha. Glória a Deus. Sabe como a parábola do tesouro que escondido, que eu também falo aqui, que é o mesmo significado.
Sabe, o homem foi e falou, não preciso comprar esse terreno. Até que ponto Jesus é precioso para você? Até que ponto o reino de Deus é precioso para mim? Sabe, é isso que Deus, Ele quer que nós venhamos rever em nós mesmos. Glória. Sabe, irmãos, os nossos valores espirituais, aquilo que a gente quer de fato. Porque a palavra de Deus vai falar em Filipenses, se você quiser abrir aí, é Filipenses 3. Falar de alguém que entendeu o que é essa pérola. E não só entendeu, mas abraçou essa pérola de grande valor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, capítulo 3. E o versículo é o 8. E diz assim: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Quem era esse? O apóstolo? O apóstolo? Paulo. Amém? Olha só o que ele vai falar. Ele encontra essa pérola de grande valor. E quando ele tem aqui encontro com Jesus, né? Que você deve conhecer, já deve ter lido, aonde ele é o perseguidor dos cristãos, mas em algum momento ele tem um encontro com Jesus, e naquele encontro com Jesus ele é transformado por Deus. Verdade. E ele começa a olhar e fala, não, todas essas coisas, sabe, não tem o valor que Jesus tem para mim. Ele vai olhar todo o conhecimento que eu tinha, não era tão precioso como a pérola que eu encontrei, como Jesus na minha vida, como o reino de Deus. E ele vai entender que todo aquele seu conhecimento, que todas as coisas da vida dele, ele vai dizer, olha, eu considero como esterco. Tudo isso não é nada. Nada nessa vida tem valor significativo ao ponto de ser maior do que o que o Senhor, Ele ofereceu a você. O reino de Deus, o reino dos céus. Você sabe que você e eu estamos sendo preparados para isso? Estamos sendo preparados. Mas a gente precisa ter um momento onde a gente vai refletir, né? Peraí, o que eu estou fazendo com essa pérola de grande valor? Eu estou de fato abraçando essa pérola? Eu estou tomando posse? Eu estou desejando? Eu estou deixando tudo por ela? Eu estou, sabe, me desvencilhando daquelas coisas ruins e que me distanciam de Jesus para buscar Jesus, para estar ali diante dele, buscando o reino dele? Você entende isso, igreja? Amém. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele entendeu. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, nada tem mais valor para mim do que Jesus na minha vida. Amém. Nada pode ser mais importante para você, como já foi dito aqui também. Nada pode ser mais importante para você, para mim, do que Jesus na nossa vida. Do que batalhar pelo reino. Porque às vezes tem algumas perdas por causa do reino. Que às vezes, irmãos, tem algumas frustrações por causa do reino. É assim. Que às vezes a gente vai passar por situações difíceis por causa do reino. Mas eu perco tudo. Eu me desfaço de tudo. Porque o reino é mais importante para mim. Aleluia. Amém?
Amém. Então, assim, foi isso que o Senhor, Ele falou conosco a respeito dessa parábola. E que possa ficar em nosso coração e a gente guardar isso dentro de nós e entender que se nós estamos aqui hoje, é por um propósito. E esse propósito, a gente não pode esquecer dele. Porque na nossa jornada, às vezes a gente acaba esquecendo. Né? A gente acaba esquecendo como foi falado sobre o primeiro amor. E é pra gente refletir. E às vezes, irmãos, a gente está aqui e não tá inteiro para Deus. Sabia? Você entra nessa casa de oração e Deus está aqui inteiro para você e você não está inteiro para Deus? Meu Deus. Sabia? Por quê? Precisamos valorizar o reino. Precisamos, sabe, se despender de tudo pelo reino, por Jesus. Porque o reino é Jesus. Ele é a nossa pérola. Ele é a pérola de grande valor que você tem. Que você adquiriu pelo sangue dele na cruz. Sabe? Então que a gente venha refletir sobre isso. Que a gente não venha, sabe, ouvir a palavra de uma forma religiosa, irmãos. Sabe? Ainda que de repente eu tenha tido algumas dificuldades para expressar todas essas coisas para você. Mas, irmãos, que a gente venha refletir no cerne dessa mensagem. Será que eu estou realmente me desprendendo de tudo pelo reino? Será que eu estou me desprendendo dos meus orgulhos, das minhas vaidades? Será que eu estou me desprendendo do pecado? Será que eu estou deixando tudo pelo reino? Ou será que eu ainda estou abraçada a coisas que não vão me levar a Jesus, que não vão me levar a nada, que vão me deixar preso aqui? Jesus quer nos levar para a glória. Amém, aleluia. Então que nós não venhamos ouvir essa palavra de uma forma religiosa. Ah, fui no culto no domingo e ouvi uma mensagem. Não. Que a gente possa sair de casa, melhor da igreja para casa, refletindo sobre isso, sabe? Orar a Deus e falar: Deus, se eu estou... se em algum momento eu não estou totalmente entregue a Ti pelo reino, então começa a mudar a minha história. Aleluia. Começa a mudar a minha vida. Verdade. Sabe? Que a gente venha refletir sobre isso. Porque a mensagem pregada, toda mensagem pregada dentro de uma igreja, é para a gente refletir sobre ela. É para a gente pensar sobre ela. Sabe? E aquilo que de repente eu não consegui externar para você, o Espírito Santo, ele vai continuar falando com você. Aleluia. Então chega na tua casa, abre Mateus, você já leu o Evangelho de Mateus, ou está lendo ainda, não sei, mas abre lá o Evangelho de Mateus, volta lá de novo, lê, relê mais uma vez, sabe? E vai deixando o Espírito de Deus entrar na tua vida e Deus trabalhar no seu coração para que nós possamos, nós venhamos aprender a nos desprender. Sabe? Porque a gente fala assim, o ser humano é chamado de terrestre, né? É um ser da terra. E às vezes a gente não consegue compreender que Jesus, ele já nos escolheu e nos tirou da terra para sermos Deus. E a gente não consegue entender, porque tudo que a gente conhece é isso aqui. E a gente não consegue conceber dentro de nós o que é o reino de Deus. Mas o reino de Deus é muito além do que isso aqui. E Jesus está explicando para nós. É de grande valor. Vale a pena. Vale a pena sacrificar. Vale a pena esforçar. Vale a pena, sabe, deixar aquilo que me distrai e que me distancia do reino. Vale a pena. Ah, é muito prazeroso, mas o reino é muito mais. Então vale a pena. Amém? Então que o Senhor, Ele guarde essa palavra em nosso coração para nossa contínua reflexão em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe.